eu vou gravar esse vídeo aqui para ensinar vocês como fazer as etiquetas para os congelados, tá bem? Bom, em primeiro lugar a gente acessa o Drive do Poró. Vocês podem acessar direto na pastinha que já fica aí no computador. Dentro do Drive, você vai na pasta Congelados. Primeiro você entra no Poró. Congelados. Aí você vai ter etiquetas. E aqui você tem essas pastas. A primeira pasta são os modelos, ou seja, sempre que você for fazer uma etiqueta pela primeira vez, você entra num modelo e faz em cima. E quando você já tiver terminado a sua etiqueta, você vai salvar nessas pastas aqui, de acordo com aquilo que ela for, se for um tradicional, um vegetariano, um acompanhamento ou uma quiche. Como a gente está ensinando a fazer uma etiqueta do zero, né, a partir do início, né, do modelo, eu vou entrar nessa pasta dos modelos. Aqui nessa pasta eu tenho 3 tipos de etiqueta. Uma etiqueta é para comida congelada normal, que foi salva num pote. Uma outra etiqueta para aqueles alimentos que você não esquenta, que você só deixa descongelando na geladeira. E outra etiqueta para embalagens que tenham sido feitas no vácuo. Eu vou entrar aqui em cada uma só para vocês verem a diferença. Essas do pote, o nome aqui é embalagem em pote, ele tem uma instrução de aquecimento e o ícone, ele representa um potinho. A etiqueta do vácuo é embalagem a vácuo, você representa aqui no ícone um saquinho e você tem uma outra instrução aqui na etiqueta. E a etiqueta na geladeira é simplesmente descongelar na geladeira. A gente não tem um tempo, a gente não tem uma instrução, é só você deixar assim. Então, agora vocês entenderam o motivo da gente ter 3 modelos de etiqueta, né? Tá ok. Então, 3 coisas muito importantes que vocês têm que pegar de informação antes de começar a fazer a etiqueta é qual é a embalagem. A primeira, qual é a embalagem que ela está sendo usada, se foi um pote ou se foi no vácuo. A segunda é o nome dela certinho. E a terceira é a gramatura, né? Isso tudo vai compor o nome das etiquetas. Se eu venho aqui em etiquetas, pego aqui tradicionais. É assim que a gente escreve o nome. Então, almôndega de carne no molho de tomate da casa, underline 250 gramas, underline pote. Se por um acaso essa etiqueta, esse congelado agora foi embalado no saquinho a vácuo, então seria almôndega de carne no molho de tomate da casa, 250 gramas, vácuo. A gente muda o nome de acordo com a embalagem, de acordo com a gramatura. O ideal é que a gente só trabalhe com uma gramatura, que não fique tendo essa variação, porque isso influencia na tabela nutricional, isso influencia em muitas coisas. Mas como a gente ainda tem, sim, alguma variação, é importante que você preste atenção nessa gramatura, até que a gente consiga chegar no peso ideal e não faça mais essas alterações. Beleza, e aí, voltando aqui só para vocês entenderem como isso é importante, voltei para o modelo lá. Então, essa embalagem foi o pote que eu fui usado. Como é que eu faço para alterar, mexer nessa etiqueta que eu tenho aqui? Eu tenho que entrar primeiro num outro site, que é um site editor de foto online. Ele se chama photopea.com. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Legal, aqui abriu o site, você vem aqui em Open from Computer e aí você acha a sua pasta onde está salvo o seu arquivo. No caso, seria a pasta do Poró, congelados, modelos, e você acha o arquivo lá. Aqui, nessa parte aqui, você muda qualquer coisa que você quiser, né? Você vem aqui no nome, sempre você tem que clicar no T e depois clicar no nome para você conseguir alterar. Então, aqui a gente, por exemplo, é molho de tomate da casa. Então, eu venho aqui, seleciono tudo, escrevo molho de tomate da casa. Aí, aqui eu posso diminuir um pouquinho. Isso aqui tudo, se eu quiser centralizar, eu centralizo aqui. Se eu quiser chegar um pouco para cima... Ai, desfiz.
Pronto. Se eu quiser chegar um pouco para cima, eu clico aqui nessa setinha e aí eu seleciono ele e eu consigo mexer, ó. Cheguei para cima aqui, legal. Aí aqui os ingredientes mudaram, então eu venho aqui nos ingredientes e escrevo tomate, cebola, alho. Essas informações todas é uma coisa importante que eu acabei não falando antes. Todas essas informações você encontra no app de tabela nutricional. Então, ao mesmo tempo em que você abrir essa etiqueta para você editar, tudo que você vai editar tem que ser exatamente o que está nesse app. Então, é app.tabelanutricional.com.br. O login, para você pegar a senha, é só ir na nossa planilha. Vindo aqui, você procura essa receita. A gente tem algumas últimas receitas aqui, mas se não, você vem em receitas, minhas receitas, entra aqui e aí busca. Então, aqui, molho de tomate. Aqui, ó. Molho de tomate, levemente picante. Eu tenho 2 molhos de tomate. A gente precisa fazer uma limpa ainda nas tabelas nutricionais. Então, sempre que você tiver dúvida, você pode perguntar para alguém para ver qual que é o molho de tomate que está sendo usado. Mas já também, quando a gente conseguir fazer isso, não vai ter mais essa dúvida. Aqui, dentro daquela receita, você vem em tabela compacta, e aí você escreve exatamente esses valores que estão aqui. Então, ó, 174, 729. Isso aqui ele está falando... Aqui, ó, para eu trocar, eu cliquei na setinha e cliquei de novo no texto. Então, aqui, ó, 174 quilocalorias, que representam 729 kJ. Já esqueci o que é isso, mas é uma outra medida, unidade de medida. Aí tenho 42 gramas de carboidrato, 7,8 gramas de proteína. Aí eu venho aqui, ó, 42 gramas de carboidrato, 7,8, né? Isso. E aí eu não vou continuar, você faz isso tudo. Aí depois você quer sair, clica na seta, voltar a escrever em outro lugar, clica aqui. Aí você escreve, muda isso também, ó. Então isso aqui dessa coluna, essas gramas de valor energético, né, essas calorias, representam 9% do valor diário que você pode consumir segundo uma dieta base de 2.000 calorias. Isso é o que ele explica aqui embaixo. Então, aqui eu tinha 9%, aqui eu tenho 14%. Eu estou explicando o que você está escrevendo, porque é importante você entender aquilo que você tá fazendo. Então, aqui, ó, essa proteína representa 10% do consumo diário. Uma coisa muito importante que que eu vou fazer essa revisão nas tabelas nutricionais é pela questão do sódio. Que muita gente olha aqui rapidamente o valor, as calorias que vem, muita gente olha a quantidade de sódio. Essa receita aqui, por exemplo, não botou sal. É uma coisa que a gente vai acertar, mas eu não vou me estender nesse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo só sobre as tabelas nutricionais. E aí, quando você for copiar, ele já vai estar tudo certinho, tá? Aí eu venho aqui terminar os ingredientes que a gente começou. Os ingredientes, eu pego eles aqui embaixo, ó. Tomate, hortelã, eu copio isso aqui. Entro aqui no texto, que já tá. Cliquei aqui. Ctrl V. Aí você sempre acerta os acentos, né? Aí você sempre acerta os acentos. Hortelã, cebola, alho, palmito de milho, alho e pimenta em pó. Aí aqui faltou colocar louro. Por quê? A tabela nutricional não tem louro. Então fica uma indicação aqui embaixo, ó, falta louro. Sempre que a gente faz a tabela e não encontrou algum ingrediente, ele vem aqui. Como eu acredito que a quantidade de louro é maior do que a quantidade de pimenta em pó, por isso que eu coloquei ele antes da pimenta em pó. Tá legal? Outra coisa importante de você acertar é a data de fabricação. Então, você vem aqui, hoje é 28 de maio. Beleza. A outra coisa, esse molho de tomate não tem 210 gramas, ele foi só 200 gramas. Legal. Aí, outra coisa muito importante que varia de acordo com aquilo que você está fazendo. Então, é o
tempo de aquecimento no micro-ondas. Eu venho aqui em modelos, vejo o tempo de aquecimento no micro-ondas. A gente fez uma tabelinha. Não tem todos os ingredientes aqui, tá, gente? Então, é uma coisa que a gente tem que, se não tiver aqui, perguntar para a cozinha ou para outra pessoa que talvez possa ajudar, ou fazer um aproximado, tá? Então, por exemplo, esse molho de tomate aqui que a gente está fazendo, ele poderia se comparar aqui, molho de tomate separado, né? Na verdade, esse molho de tomate da casa ele é vendido, mas a gramatura dele são uns 500 gramas. Esse molho de tomate separado é só quando o o prato ele tem um molho, só que a gente não botou junto. Então aquele tempo ali é um tempo bem curtinho. Mas o molho de tomate de 500 gramas, eu assemelharia ele. Vamos pensar aqui. Se um kebab, que é um purê, demora 3 minutos, eu vou colocar aí de 3 a 5 minutos. Ah, já tá. 3 a 5 minutos é um tempo padrão mesmo. O problema só do micro-ondas são em alguns alimentos mais frágeis, entendeu, gente? Porque quando a gente coloca de 3 a 5 minutos, funciona para a maior parte dos ingredientes. Mas quando você vai botar um molho de iogurte, que é super sensível, você não pode botar 3 a 5 minutos no micro-ondas, nem 3. Então, esses molhinhos pequenininhos, o pesto, que não é nem para botar na geladeira, o mais preocupante é sempre esses que é pouco tempo, né? A gente teve problemas com clientes falando da farofa, que a farofa ficou preta, isso é perigoso na casa das pessoas. Então, se o alimento for um alimento mais grossinho, tipo feijão, purê, um molho de 500 gramas, uma carne, é normal você colocar de 3 a 5 minutos, a pessoa coloca lá 3, 4 minutos e depois ela termina o aquecimento, se não tiver quente. Não tem problema quando for a menos. O problema é quando a nossa indicação já é muito mais do que aquele alimento consegue suportar. Então, por isso a gente criou essa tabelinha para você ter uma noção, mas isso varia de acordo com o micro-ondas da pessoa, a pessoa não precisa necessariamente botar tudo de uma vez, então também não precisa ter tanto medo assim de errar. A preocupação é manter o tempo baixo para aqueles alimentos mais sensíveis em relação ao tempo de aquecimento no micro-ondas. Legal. Então é isso, a gente precisa trocar o nome, precisa trocar os ingredientes, precisa trocar as informações da tabela nutricional, precisa trocar a fabricação, precisa trocar a gramatura e precisa trocar o tempo de aquecimento no micro-ondas. Feito isso, você completou a sua etiqueta. Aí você vem em File, Save as PDS, PSD. PSD é o formato do editor. Ele te permite você entrar no arquivo e depois você alterar o arquivo. Só que, para que eu estou alterando isso e salvando esse arquivo aberto? Porque depois que você já tiver com essa etiqueta pronta e a cozinha fizer de novo um molho de tomate no pote de 200 gramas, você não vai ter que atualizar o nome, os ingredientes, a tabela. Você só vai atualizar a data de fabricação. Entendeu? Agora, se eu não tiver salvo essa etiqueta que eu fiz, eu vou ter que fazer várias vezes a mesma etiqueta. Então, você salva o PSD e aí você salva nessa pasta etiquetas. No caso, o molho de tomate foi um acompanhamento. Então, vou botar aqui em acompanhamento ou vegetariano, tanto faz. Se a pessoa tiver dúvida, procura nas duas pastas. Mas venho aqui e salvo nessa pasta. Você vê que aqui, ó, você tem dois formatos de arquivo, o PSD e o PNG. O PSD, ele é esse arquivo aberto. E o próximo passo, depois que você tiver salvo o seu PSD, é você salvar o PNG. Por quê? O programa que a gente trabalha para fazer as etiquetas, que tem a impressão da etiqueta, se chama GoLabel. É só você procurar aí no desktop, você vai achar. E para você imprimir no GoLabel, ele só importa arquivo de foto. E PSD não é foto, PSD é um arquivo de Photoshop. Então, você precisa exportar o seu Photoshop como PNG. PNG já é um arquivo de foto, é um arquivo que o GoLabel vai conseguir ler. Então, você vem aqui,
coloca save, ele baixou e você vai salvar de novo na mesma pasta, só que com outra terminação, o mesmo nome, outra terminação. E é muito importante, foi até aqui uma coisa que eu não fiz. Quando você vier aqui e salvar como PSD, não quero exportar. Salvar como PSD, é porque ele não está me perguntando isso, por isso que eu acabei pulando. Mas no computador de vocês, a gente configurou para ele te perguntar qual o nome desse arquivo, antes dele só salvar. E para mim, eu teria que acertar o nome depois, mas vocês vão sempre, antes de salvar, colocar exatamente o nome que já tem aqui. O nome daquilo, underline, a gramatura, underline e a embalagem que foi usada, tá bem? E aí não se confundam entre PSD e PNG. PSD é aquele do arquivo aberto, PNG é aquele da imagem. E é isso, fiquem muito atentas às informações que estão na tabela nutricional. Se você tiver algum tipo de dúvida em relação se pode usar a tabela, qual tabela é melhor, enquanto a gente não tiver organizado isso, você pode tirar dúvida. E fica muito atento em relação à gramatura, para ter exatamente essa quantidade aqui. Se a cozinha passar que é uma outra gramatura, que é um outro pote, uma outra embalagem, você vai ter que pegar o modelo, que você poderia já pegar essa aqui, que já está mais ou menos pronta, e mudar lá aquelas informações que são pertinentes. Então, se for a gramatura, tem que mudar a tabela nutricional, porque os valores mudaram. Se for o pote, tem que mudar o modelo base. Você faz as alterações que de acordo com aquela variação que a cozinha tiver te passado. Mas é muito importante estar atento para essas informações que a gente tem aqui no título, tá bem? Para você sempre fazer a etiqueta certinha. Bom, meninas, acho que é isso. São essas 3 fontes de informação, que é o Drive, o editor de foto online, o tempo de aquecimento que você vai se basear e o app de tabela nutricional também que você vai se basear para colocar as informações lá. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, que eu ou vejo a necessidade de colocar aqui já, ou tiro alguma dúvida direta de vocês, tá bom? Mas acho que tá tudo certinho. Um beijo, tchau, tchau.